Hal Jordan, Jon Stewart, Guy Gardner. Estão chegando, essa é a Tropa dos Lanternas. Os Lanternas estreiam dia 16 de agosto agora na HBO Max. Vem comigo, você está no Cinefilamente. Desde o anúncio da Tropa dos Lanternas havia uma grande expectativa por parte dos fãs desse herói icônico, né? Um dos heróis da Liga da Justiça. E não é pra menos, né? Afinal de contas, desde o filme de Ryan Reynolds, que não pegou muito bem, alguns gostaram, houve uma grande crítica, parecia mais uma comédia com um uniforme meio não muito bem produzido, brilhoso demais, e aí as expectativas para essa série eram grandes demais também. O fato é que quando saiu o primeiro trailer, uma enxurrada de críticas acabou colocando o sonho de todo mundo em stand-by, porque na verdade, será que a série seria um fracasso? Ou será um fracasso? Será que a série realmente é boa o suficiente? Alguns começaram a dizer até que James Gunn, já que ele é o diretor artístico geral, não está sabendo o que está fazendo, não está entendendo o que é um lanterna. Até porque no primeiro trailer dos Lanternas, lá muito tempo atrás, ele aparece nem com o uniforme básico dele de lanterna ele aparece. Né? Aparece voando de calça jeans, bota e uma jaqueta de couro. Isso causou um grande alvoroço nas redes sociais. O fato é que as críticas vieram. Além das críticas, também a percepção de que a história poderia não ser muito boa, já que Jon Stewart e Hal Jordan estão na mesma linha temporal, e ao que parece um está aprendendo com o outro. O Jon Stewart é um aprendiz do Hal Jordan, o que não existe nos quadrinhos, porque nos quadrinhos Hal Jordan é de uma outra época, ele é escolhido para integrar a Tropa dos Lanternas, ele recebe o anel. E no caso do Jon Stewart é diferente, ele acha o anel e passa a usar o anel porque ele se acha merecedor de usá-lo. Então as histórias começam aqui sendo bem diferentes do que a gente está acostumado a ver. De fato, lá no filme do Ryan Reynolds, você vê justamente o que acontece nos quadrinhos. Cai a nave com um lanterna, esse lanterna morre, eu não me lembro o nome dele agora. Esse lanterna morre, mas entrega o anel para o Hal Jordan dizendo que ele foi o escolhido. Bom, isso pode ser uma coincidência também, né? Se a gente pensar que essa escolha aí foi na base de um acidente. Então, não está retratando isso ali ao que parece no primeiro trailer. E aí o fato de o Jon Stewart estar sendo um aprendiz do Hal Jordan, isso causou realmente um pouco de decepção nos fãs. Além do que não apareceu muita coisa, sem muito efeito especial, sem muito construto aparecendo. Um segundo trailer, depois de muitas críticas, depois de muitas semanas, depois de meses, um segundo trailer saiu há uns poucos dias atrás, há 15 dias. E bombou na web novamente, porque agora o pessoal desacreditou que isso seria um fracasso, porque o trailer traz traje de lanterna, traz construto, traz toda a magia do anel do Lanterna Verde e até o juramento, né? Caramba! Então isso é muito interessante porque a gente vê aí a opinião da web mudando, oscilando de acordo com o que está aparecendo no trailer. O trailer primeiro não revelou muita coisa. Talvez isso pode ter decepcionado os fãs e acreditado que isso seria um fracasso. Mas os autores sequer fizeram questão de corrigir isso. Não, vamos colocar logo uma outra coisa aqui pra gente corrigir isso. Não, passou o tempo, a agenda deles chegou e eles soltaram o segundo trailer. O segundo trailer tá top demais. Você pode conferir aqui alguns detalhes, inclusive, né? Onde o Hal Jordan aparece com seu uniforme, aquele que a gente mais ou menos conhece. Né? Mais ou menos eu digo porque o uniforme das HQs é um pouco diferente. Né? Ele não tá tão verdinho como a gente gostaria, mas ele de repente vai que ele brilha, né? Durante os episódios. O fato é esse. E Jon Stewart? Será que Jon Stewart vai vestir o traje do Lanterna em algum momento? Porque já que ele é um aprendiz do Lanterna, esperamos que sim, né? Que ele vai ter que usar o anel. E o ator que foi escolhido para viver o Jon Stewart está fantástico, né? Combina muito bem a aparência, combina tudo muito bem, tudo muito certo. Ontem saiu, para agradar os fãs, para dar um pouco de apetite aí, 5 primeiros minutos do primeiro episódio pelo próprio canal do YouTube da Warner. Cara, fantástico. Fantástico, você pode conferir alguns detalhes aqui também. Aparece Jon Stewart criança, vendo o próprio Hal Jordan quando novo, antes mesmo dele conhecer o Hal Jordan, e depois já corta para ele com o Hal Jordan já adulto, né, mais velho, bem mais velho, né? Bom, na verdade o que os trailers deram a entender é que o Hal Jordan vai passar o bastão, né? Ele já está bem velho e vai entregar o anel para o Jon Stewart. Nas HQs, o Hal Jordan ele acaba viajando para o espaço e integrando
a tropa espacial dos Lanternas, né? Então começa a visitar setores do espaço e ele não fica mais na Terra. Seria esse o destino do Hal Jordan, né? Integrar todos outros setores para serem vigiados, tá? E o John Stewart ficaria como o Lanterna da Terra, né? Aqui nós temos um Lanterna que está aposentando e vai estar treinando um outro Lanterna. Tudo bem, uma versão, né? Eu não entendo por que eles colocam essas versões, que eles ficam mudando a história. Poxa, a gente entende já a história original, é só replicar ela e colocar lá, cara. Qual é a dificuldade? Bom, o Hal Jordan ficou conhecido como o primeiro humano Lanterna, muito famoso, né? Passando a ter até uma HQ própria. John Stewart passou a ficar muito famoso por causa de uma animação chamada Liga da Justiça, produzido por Bruce Timm, que depois também seguiu na sequência com Liga da Justiça Sem Limites. Ali nós temos o John Stewart, o Lanterna, humano, já que Hal Jordan não está mais presente. Tá? Nós temos também aquele famoso romance entre o John Stewart e a Shayera Hal, né, do planeta Tanagar, que veio para invadir a Terra, mas ela mesma não sabia que era uma invasão. Ela achava que eles estavam cumprindo uma missão, seu noivo era o general, e havia mais uma série de outros elementos de hierarquia maior. Então, quando ela descobre o que realmente está acontecendo, de que a Terra vai ser atacada e eles estão querendo, na verdade, conquistar, já é tarde demais, a Liga da Justiça intervém, vence os Tanagarianos, prende os que ficaram vivos, inclusive a Shayera. Ela explica toda essa história, eles dão a ela uma segunda chance e ela passa a servir a Liga da Justiça. Por isso que no Liga da Justiça Sem Limites, você vê a Mulher Gavião ali atuando meio que sem um uniforme clássico de Mulher Gavião como a gente conhece. Como você viu no filme do Superman, né? Esse novo filme do Superman, do James Gunn também. Né? Da era James Gunn, né? Então ela aparece ali, Mulher Gavião, muito bem caracterizado, achei muito legal. O Lanterna ali não é o John Stewart nem o Hal Jordan, é o Guy, né? Um Lanterna que é meio bocudo, meio falastrão. Na HQ ele não era famoso, ele era meio odiado, né? Então, 3 lanternas icônicos aí pra gente ver e podem ser que eles vão aparecer juntos em algum momento lá na série Lanternas, já que a ideia é sempre integrar os universos, né? Porque a DC, ela anseia, né? O DCU, ou então a Warner, né? Ela anseia demais integrar os seus heróis, assim como a Marvel conseguiu integrar também. E você, está animado para a Tropa dos Lanternas? Está animado para a série Lanternas que estreia já já? Bem, eu gostei bastante do que eu vi nos 2 últimos momentos dos Lanternas, tanto no trailer mais recente, né, de uns 15 dias atrás, quanto também desses 5 minutos de episódio. Parece que vai ser muito legal. E você? O que você está achando dessa nova série dos Lanternas? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like também e se inscreve no canal. Eu sou mais conhecido aqui na rede como o Oráculo dos Anos 80 e você está no Cinefilamente.